Agora à noite, um encontro na Câmara Municipal de São José dos Campos. Na oportunidade, eles discutem se houve ou não a violação dos direitos humanos durante a reintegração de posse do acampamento Pinheirinho. A gente vai até lá conversar com a repórter Patrícia Lima. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite. Lilian, esse encontro, inclusive, conta com a participação de lideranças políticas. Para falar sobre o assunto, eu estou ao lado do Wagner Valieiro, vereador. Wagner, boa noite. No caso, esse encontro ele foi baseado em um relatório com depoimentos dos moradores? Primeiramente, esse conselho estadual, o CONDEP, ele veio visitar as famílias desabrigadas do Pinheirinho que estavam locadas lá dentro da igreja. E a partir da constatação daquilo que eles viram lá naquele local, eles marcaram para o dia de hoje, passaram o dia todo colhendo depoimentos nos próprios abrigos dos moradores desabrigados aí do Pinheirinho, situação, que jeito que foram colocados naquele local, como é que estão os seus pertences, como é que foi a retirada deles lá, se houve violência ou não. Agora à noite tem uma segunda parte, que é fazer ainda a coleta de depoimentos daquelas pessoas que não estão no abrigo e também ouvir as lideranças, tanto políticas como lideranças que tiveram participando desse processo todo da reintegração do Pinheirinho. Então é um trabalho a longo prazo? É um trabalho a longo prazo, onde o CONDEP vai, além de pegar todos os depoimentos, verificar como é que foi analisar a atuação da polícia, analisar a atuação do poder público e, em cima das conclusões tiradas, verificar se tem ou não alguma documentação para encaminhar tanto para o governador como até inclusive para a Organização das Nações Unidas. E há muitas reclamações de uma forma geral, vereador? Tem muitas pessoas que de fato reclamam do que aconteceu? As duas principais reclamações que nós temos lá, primeiro, foram a derrubada de casa com todos os móveis dentro. Nós tivemos dezenas, até centenas, eu acho que chega na casa de centenas, de famílias que tiveram as suas casas derrubadas com os móveis dentro da casa, não retiraram os móveis. Essa é uma das situações. Uma outra muito comum é a violência registrada, muitas famílias apresentando crianças, pessoas com machucados, com restos aí de feridas com bombas, uma série de coisas desse tipo. Ok, muito obrigada pela sua participação. Voltamos ao estúdio, Lilian. Obrigada, Patrícia. Bom, em nota, o setor de comunicação da Polícia Militar informou que apoia o Conselho de Defesa da Pessoa Humana nesse trabalho de investigação. Já a Prefeitura informou que cabe a ela o acolhimento das famílias, o que tem sido feito nos abrigos. Antes de participarem desse encontro na Câmara, os representantes do CODEMP estiveram no Paço Municipal. Ainda segundo a assessoria de imprensa, durante essa reunião, eles constataram que 90% do que foi solicitado à administração em relação aos atendimentos aos ex-moradores do Pinheirinho era cumprido. Outros pedidos serão estudados pela Prefeitura. A segunda-feira foi um pouco mais quente do que o fim de semana, Hoje os termômetros marcaram 27 graus em Guaratinguetá e 26 em São José dos Campos e Taubaté. E nem mesmo com esse clima de verão há previsão de chuva forte. Saiba agora como deve ficar o tempo amanhã em toda a região. Esse tempo aberto de hoje vai se manter amanhã. Somente pancadas de chuva devem ocorrer no fim da tarde. Mas aquela instabilidade da semana passada foi embora de verdade. As mínimas amanhã chegam a 8 graus em Campos do Jordão, 12 em Cunha, 16 em Lorena e em Taubaté. As máximas podem chegar amanhã aos 24 graus em Santo Antônio do Pinhal, 28 em Cruzeiro, Ubatuba e Jacareí. Só que os meteorologistas fazem outro alerta. O tempo essa semana vai ficar mais seco. Hoje a umidade marcou 42% em Guaratinguetá. Amanhã e depois as pancadas de chuva ainda amenizam essa secura. Mas nos demais dias é bom reforçar a hidratação. Na quinta-feira, em São José dos Campos, os termômetros marcam 30 graus. O ano letivo começou e, com isso, o tráfego de veículos aumenta, principalmente nas áreas escolares. Para orientar os motoristas, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta manhã a campanha Volta às Aulas. Quem tem as informações é Mônica Arruda. As escolas da rede particular de ensino começaram hoje as atividades e o trânsito na porta das escolas geralmente fica complicado por causa do excesso de veículos. E para orientar os motoristas, a Secretaria de Transportes realiza a partir de hoje a campanha Volta às Aulas. Sobre esse assunto, eu converso com a Daniela Gurgel, ela é coordenadora do Núcleo de Educação da Secretaria de Transportes. Daniela, qual que é o objetivo dessa campanha? É principalmente conscientizar, é lembrar aos pais, lembrar aos motoristas
motoristas que estão voltando para a porta das escolas o respeito que eles devem ter às regras de trânsito. Inclusive, quais são as dicas, né? A gente sabe que muitas pessoas não respeitam, por exemplo, a faixa de pedestres. Exatamente. A faixa de pedestres é o nosso alvo durante esse mês todo de fevereiro. Nós queremos lembrar tanto aos pedestres quanto aos motoristas que eles devem utilizar a faixa, no caso dos pedestres, e o motorista que respeite, que deixe o pedestre passar em qualquer situação que ele esteja. Num cruzamento que não há semáforo, a faixa deve ser sempre respeitada. Quais outras infrações que são comuns nas portas das escolas? Bem, a principal é parada em fila dupla. Então, assim, os pais devem ou sair um pouquinho mais cedo, ou trazer mais alunos, trazer outros colegas, fazer a carona solidária, que é tão importante para o nosso trânsito, para o nosso ar. Então, assim, na verdade, o parar em fila dupla é o que a gente mais vê nesse momento de volta às aulas. Acaba que causa um transtorno para o trânsito total ali da região, né? Na verdade, assim, as escolas já têm, várias escolas já têm uma área de embarque e desembarque, mas nas escolas que não tem, o excesso de veículos acaba transtornando um pouco a vida dos motoristas que não estão ligados ali à escola pela questão dos alunos. O uso da cadeirinha para as crianças nos veículos também será fiscalizado? Sempre, o tempo todo. A fiscalização é constante. Nós estamos com agentes de trânsito na porta das escolas, tanto para fiscalizar quanto para orientar. Então a cadeirinha é importantíssimo, é o jeito mais seguro de você transportar o seu filho. Então, assim, todas as crianças até 7 anos e meio têm que estar com algum equipamento de proteção, tanto a cadeirinha, quanto o bebê conforto, quanto o assento de elevação. Para finalizar, a campanha vai até quando e em quais horários ela ocorre? A campanha vai até o dia 2 de março e ela ocorre sempre nas entradas da manhã dos colégios, por volta de 7 horas, 6h40, 7 horas, e também na saída desse primeiro turno, então por volta de 11h30, meio-dia. Todos os dias, de segunda a sexta, até dia 2 de março. Obrigada pelas informações. Mônica Arruda, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Obrigada, Mônica. O prefeito de Guaratinguetá, Júnior Filippo, anunciou hoje mudanças na equipe de governo. O secretário de Assistência Social, Marcos Antônio dos Santos, deixou o cargo para realizar um tratamento de saúde. Ele também passará a se dedicar à candidatura ao cargo de vereador nas eleições deste ano. Quem vai assumir a pasta é Antônio Carlos de Almeida, que atualmente ocupa a Secretaria de Administração, que agora será ocupada pelo subsecretário Dairo Barbosa Santos. Veja em instantes as notícias do esporte e ainda. Saiba como estão as vendas de fantasias de carnaval aqui em Taubaté. A gente volta já, agora